Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado de olho nos acontecimentos lá de Chicago. E hoje foi um dia de retomada aí dos preços para a soja. Não foram altas significativas, não, altas de 3 a 5, no máximo 8 pontos nos principais vencimentos, mas ainda assim a soja aí voltando para o lado positivo da tabela. Destaque para o trigo, que voltou a subir forte hoje, altas de 13 até 17, quase 17 pontos lá na Bolsa de Chicago. Mas o trigo a gente sabe que tem a influência daquele conflito, né, entre Rússia e Ucrânia. Muito bem, para entender um pouquinho do mercado da soja, e principalmente saber, né, o que pode acontecer em termos de precificação aí, a gente convida e conversa agora com o Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, direto da Granoeste. Bem-vindo, seu Camilo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, começando a analisar esse mercado pelo preço da soja lá em Chicago, que reagiu um pouquinho depois de uma certa pressãozinha aí na última sessão, seu Camilo. O que mudou, o que tem de novidade, o que a gente precisa entender desse mercado? Ok, Alex, boa tarde a você, boa tarde a todos os que nos acompanham aqui por esse importante canal de notícias agrícolas, né? Bom, eu acho que o mercado ele está um pouco em compasso de espera portanto, ali ao redor dos 14 pontos, né, 14 dólares por bushel, e de repente agora pode se consolidar acima desse patamar. Porque nas últimas vezes que ele passou os 14, teve vida curta, né? Ele logo caiu, teve liquidação de posições, muitos fundos comprando quando cai abaixo dos 13, dos 14, mas vendendo na medida que extrapola um pouco esse patamar. Eu acho que aos poucos a gente vai consolidar esse patamar. Eu acho que também o fato talvez mais importante que a gente vive nesse momento em termos de precificação é exatamente a quebra na América do Sul. Agora há pouco a Fecotrigo, a Fecoagro, né, que é a Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, lançou uma nota aí para o mercado falando em perdas de 36, 37 bilhões de reais, em torno de 3,5, 4 milhões de toneladas perdidas no milho e cerca de 10 milhões de toneladas de perda na soja. Se a gente somar isto, falar de soja, o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, no último boletim, falou em 8,5 milhões de toneladas de perdas também no Paraná. Se somar um pouco Santa Catarina, um pouco no Mato Grosso do Sul, nós temos já perdas no Brasil superiores a 20 milhões de toneladas, talvez entre 20 e 22 milhões de toneladas, né? A Argentina também vive momentos, embora houve chuvas há uns dias atrás e agora tem mais uma onda de chuvas que pode passar nesses dias. As lavouras mais tardias podem ser beneficiadas, mas também há perdas significativas lá. O Paraguai também deve perder 2, 3 milhões de toneladas pelo menos. Então, a América do Sul pode perder aí de 28, 30, 32 milhões de toneladas. É um quadro ainda em movimento, que pode subir um pouco mais. Acho que a recuperação é pequena nessa altura dos acontecimentos, né? E esses números vão chegando para o mercado internacional, né? E acredito que nós temos no preço de Chicago, eu acredito, entre 2 dólares e 2,50 do preço em torno de 14 dólares. Ele se refere a esta quebra na América do Sul. Ou seja, se tivéssemos uma safra normal aqui, nós com certeza estaríamos vivendo em Chicago preços entre 11,5 e 12 no máximo, né? Então já boa parte do atual preço ele se refere à precificação das perdas na América do Sul. E isto vai chegando ao mercado, por isto que eu acho que a tendência é se firmar um pouco mais no decorrer. E possivelmente acima dos 14 aí, buscando, quem sabe, um 14,5 no decorrer.
Obviamente que agora é um momento de colheita na América do Sul, o Brasil já começou a ofertar esse produto, isso pode ter algum momento de pressão, né? Mas não acredito que a gente volte muito nos preços em eventual pressão momentânea do mercado, né? Então, eu acho que o comportamento do mercado está dizendo um pouco isso. Para que lado vamos agora? Né? Já subimos um tanto, tem espaço para subir mais? Eu acredito que tenha, mas o mercado se questiona. Há uma certa pressão dos especuladores e de fundo em algum momento, quando o mercado sobe um pouco mais. Então, acho que nós estamos vivendo esse jogo do mercado agora. Seu Camilo, mas para ele subir mais, precisa ter mais perdas na América do Sul? Não, não acredito que mais perdas, acredito que mais informações para o mercado. O mercado ainda está digerindo ou contando muito com os relatórios que saíram. A Conab falou no número de 138, 139 milhões. O governo americano veio com 139 milhões de toneladas na produção brasileira. Depois o adido do USDA no Brasil falou em 136 milhões. Veja que ainda as informações são aquelas dos relatórios, as informações mais amplamente divulgadas, digamos assim, são aquelas dos relatórios, sobretudo do governo norte-americano. Agora, o noticiário está girando, as previsões climáticas estão rodando, as chuvas que aconteceram ultimamente não foram as boas chuvas e as que vieram tardiamente na maioria das regiões. Então, as perdas já são bastante consolidadas, porém as informações que rodam no mercado ainda não estão consolidadas lá fora na dimensão das perdas que nós estamos vivendo aqui. Então, eu acredito que o que precisa para o mercado se consolidar em números maiores um pouco é a divulgação mais adequada dessas informações, ou elas rodarem muito mais o mercado e serem críveis para o mercado, vamos dizer assim. Porque eu vejo que os estoques finais devem cair aí para abaixo de 80 milhões de toneladas, talvez 75 milhões de toneladas ao final desse período. No último relatório, o governo americano, através do USDA, reduziu de 102 milhões para 95 milhões, cortou 7 milhões de toneladas dos estoques finais. Mas com certeza teremos muito mais cortes pela frente e de forma bastante agressiva, inclusive nesses números. Por que eu penso nessa linha? Porque o mundo está planejando aí 375, 380 milhões de toneladas de consumo por uma produção muito próxima, o que manteria os estoques, né? As previsões eram de uma produção muito próxima desses números. Portanto, estoques ao redor de 100 milhões de toneladas. Veja que o consumo ele vai se manter muito próximo desses números, porque nós falamos de um produto cuja demanda é inelástica. Ou seja, os preços não são capazes de derrubar a demanda, derrubar o consumo, na mesma proporção em que eles sobem. Os preços sobem, mas a demanda segue persistente. A demanda cai, mas cai muito pouquinho. Portanto, o consumo mundial nessa temporada, ele deve se manter muito próximo desses 375, 380 milhões. E da onde se vai tirar esse volume que quebrou a safra sul-americana? Dos estoques mundiais que estão previstos aí hoje em 95 milhões, que eu acho que vão cair para algo entre 75 e 80 milhões. Ora, isto vai dar impulso aos preços pela frente, né? E lembrando que a partir agora de final de fevereiro, março, nós temos já toda uma discussão em cima do plantio norte-americano, da safra norte-americana, do clima norte-americano, que pode trazer novos ingredientes aí para o mercado, né? Muito bom. O senhor colocou também que outro ponto de atenção é a chegada da safra brasileira. No entanto, o que a gente viu até agora, seu Camilo, foi uma chegada muito tímida, né? O que está acontecendo? Por que não aparece a tal da soja brasileira aí nos portos, principalmente? Veja bem, esse é um ponto importante que a gente vem sentindo na precificação. Existem algumas tradings que tinham compromissos aí para embarque em janeiro, início de fevereiro, que esperavam essa primeira soja. Eu pego o exemplo do estado do Paraná.
Claro que se pegarmos o Mato Grosso, a colheita está andando até num ritmo bem mais adiantado que a paranaense, talvez 13 ou 15% já colhido, e produção dentro da normalidade e, em muitos casos, com relatos de produtividade acima da média histórica, né? Mas vamos pegar o caso do Paraná. Nós temos aí 8%, dados do DERAL divulgado hoje, 8% colhido. Se a gente pegar uma safra normal, 8% de 21 milhões de toneladas, nós estamos falando de uma colheita já realizada de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil toneladas. Mas nós estamos falando hoje de uma safra de 12 a 13 milhões de toneladas apenas. E essa primeira colheita, esses 8%, são áreas de menor produtividade, que é o oeste e sudoeste do Paraná, parte subindo para o norte do estado, que se colhe primeiro. Né? E o oeste e sudoeste do Paraná foram as áreas mais castigadas pela estiagem. Portanto, falar em 8% colhido, nós não estamos falando num resultado de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil toneladas à disposição do mercado para as tradings embarcarem. Nós estamos falando de 200 ou 300 mil toneladas apenas colhidas até agora. Isso está causando um atraso nas entregas dos contratos realizados de forma antecipada, né? Então, este atraso, esse menor volume, está fazendo com que algumas tradings corram ao mercado, paguem posteriores, inclusive, para alavancar estoques e cumprir esses compromissos na exportação. E isso está inflando prêmios, né, seu Camilo? Sim, acaba subindo prêmios, né? Porque Chicago não se alterou muito, conforme muito bem você citou os números de hoje, mas os preços estão em alta. Isso significa prêmios, inclusive, acima daqueles que a gente, às vezes, vê rodando no mercado, né? Que são negociações... Como nós não temos uma bolsa que negocia prêmios, os prêmios são negociados no confronto entre as partes interessadas em comprar e vender prêmios, né? Portanto, muitos deles não vêm a mercado. Mas a gente vê pelo preço em reais que sai a mercado que esses prêmios estão bem acima daqueles indicados e de negócios que eventualmente saem a mercado, né? Agora, seu Camilo, esse prêmio em alta, ele pode deixar a soja brasileira mais cara ou menos competitiva, e isso pode, de alguma forma, fazer a demanda migrar lá para os Estados Unidos, na sua opinião? Essa migração, sim, mas a competitividade ela vai se dar nesse confronto entre Estados Unidos e América do Sul neste momento. Eu acredito que parte da demanda vai migrar para os Estados Unidos. Eu já vejo que nos próximos relatórios de oferta e demanda, o governo americano deverá cortar os estoques finais americanos de 9 milhões e pouco do último relatório para algo menor, em razão do aumento das exportações. Eu acho que deve haver alguma indicação de aumento das exportações norte-americanas, exatamente por esses momentos em que não só os prêmios são mais altos, o preço um pouco mais alto no Brasil, mas isso é o sinal, a face aparente dos preços, digamos assim. Mas o que está por trás disso? Está um produtor que vê perspectiva de preços melhores pela frente, preços bem sustentados, está num produtor que observa que o campo não deve render o que prometia antes, ou seja, há uma quebra de safra significativa. E um outro elemento é essa possibilidade de ele, primeiro de tudo, cumprir contratos que ele já realizou de forma antecipada, né? Então, eu vejo esses 3 pontos aí como fatores importantes que acabam resultando em preços e, portanto, em primeiro lugar, prêmios mais bem sustentados no Brasil. Claro que nós podemos perder competitividade em algum momento, mas ela é resultado do mercado. Se os compradores internacionais tiverem prêmios ainda maiores nos Estados Unidos, obviamente que o Brasil se torna competitivo em algum momento. Nós vamos viver um pouco essa disputa entre as duas forças que estão fornecendo soja para o mercado internacional, que é Estados Unidos de um lado e América do Sul, aqui incluindo aí Brasil, Argentina e Paraguai, como essa força aqui do Cone Sul. Mas vamos viver essa briga. Agora,
é duro a gente falar em perda de competitividade. Eu acho que nós estamos nos aproveitando do momento e elevando o nosso bid, digamos assim, o nosso valor da oferta, né? E até é justificável não só pela procura externa, como pela disputa interna que essa redução da oferta de soja tem gerado, né, seu Camilo? As indústrias brigando forte aí por essa soja de exportação, inclusive, né? Perfeitamente. Em algumas regiões nós podemos ter preços internos que não vão ficar acima da paridade até no momento de intensa, que seria de intensa comercialização ou período de colheita. Nós podemos ter indústrias locais que vão ficar disputando esses lotes que estão próximos à sua área de atuação, digamos assim. Isso é perfeitamente possível neste ano, claro, falando aqui do sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina e... Agora, o seu Camilo, o preço vai ser suficiente para compensar a perda, na sua opinião? Em termos globais, é possível que se chegue nisto, mas a gente nunca pode ver o global somente, né? É ainda um pouco cedo para se falar isso, obviamente, né? Porque se nós perdermos aí da safra brasileira aí cerca de 20%, 15%, 18%, 20%, os preços subindo 20%, em termos monetários, você teria um certo equilíbrio. Agora, as regiões que estão produzindo dentro da normalidade e até eventualmente com ganhos de produtividade, né? Que é a porção metade do Mato Grosso do Sul, o norte do Paraná, leste do Paraná, subindo, fora algumas perdas pontuais por excesso de chuva lá para cima, né? Nós temos produtividades dentro da normalidade ou até melhores em alguns pontos, né? Então, esses produtores vão ter preços superiores dentro de uma produtividade cheia, né? Esse é um fenômeno que ocorreu não envolvendo o Brasil, mas pegue lá em 2012, 2013, quando os Estados Unidos teve uma quebra muito grande de produção. O produtor americano foi extremamente prejudicado em muitas regiões pela perda de produtividade. Muitos produtores de lá também tiveram produtividade dentro da normalidade, mas a América do Sul toda produziu dentro da normalidade e nós aproveitamos daquele melhor preço, né? Agora nós estamos vivendo isso aqui entre nós. A parte sul aqui perde muito, e essa porção mais da parte central de produção para cima, ela está com produtividade normal ou até melhor em algum ponto, né? Mas aqui no sul há uma perda muito significativa. Então, aqui não se pode nunca falar, e cálculos vão indicar isso, que a perda é muito maior do que a alta de preços não consegue compensar as perdas, porque nós temos aqui no oeste do Paraná, praticamente todo o oeste e sudoeste do Paraná, sudeste talvez não tanto, mas o oeste do Paraná, perdas entre 60% e 70%, com muitas lavouras, colheita zero, né? Algumas um pouco mais, outras menos, mas uma perda de 60% e 70%. Obviamente que não há nível de preço que recupere esse patamar de perdas, né? Então, falando regionalmente, localmente, as coisas são muito diversas de uma região para outra, né? Aqui 3 fatores externos ao mercado da soja, mas eu queria compreender, entender do senhor até que ponto eles podem influenciar nessa precificação e de que forma eles podem influenciar. O primeiro deles seria o petróleo, né, que está numa toada de alta aí nos últimos dias. O segundo deles, Rússia versus Ucrânia, e obviamente os Estados Unidos também se metendo aí nessa questão. E o terceiro ponto é decisão do Fed sobre juros nos Estados Unidos. Esses fatores têm poder de influenciar na precificação e de que forma cada um deles pode influenciar aí, na sua opinião? Bom, eu diria que o primeiro é a grandeza da oferta e da demanda. Portanto, o fator primário que nós temos aqui e mais essencial é exatamente a quebra na América do Sul. Oferta muito abaixo do esperado.
Esse é o ponto número 1. Agora, nós temos fatores paralelos ou secundários que também têm influência sobre o preço. Você citou 3 deles aqui. O petróleo. Na medida em que commodities em geral aumentam de preço, há uma ligação direta de petróleo com outras commodities. Por exemplo, o óleo na produção de biodiesel, o etanol na produção, na mistura com gasolina. Né? Então, esses produtos tendem a subir de preço também, porque há uma quantidade maior na concorrência com o petróleo puro. Portanto, alta dos preços do petróleo significa alta também para as commodities em geral, sobretudo essas que são concorrentes ou complementares, como queira, aí na questão de energia. Né? A questão dos juros nos Estados Unidos, na medida que sobem os juros, atrai muito mais dólares e favorece a elevação do dólar, portanto, a taxa de câmbio contra todas as demais moedas. Elevação da taxa de câmbio significa o quê? Favorece a quem exporta, no caso brasileiro, porque para cada dólar eu tenho mais reais. Mas se eu fosse importar, vamos pegar a China, que é a grande importadora, lá com o yuan, para cada dólar eles vão ter que pagar mais yuan. Portanto, a alta do dólar, a elevação dos juros que fortalece o dólar, tende a ser negativo por encarecer as exportações. Ou seja, melhor dizendo, encarecer as importações, vamos pensar do lado do importador, por encarecer as importações na moeda local. Vai pagar mais caro pelo dólar, acaba sendo mais cara a commodity em si. Né? E o terceiro aqui, falar do conflito ou dessas tensões existentes hoje entre Rússia e Ucrânia. É claro que a Ucrânia passou por um domínio histórico da União Soviética, a fome lá com o Holodomor, né? Quer dizer, toda uma influência soviética e russa sobre a Ucrânia. E a Ucrânia, nos últimos anos, pendeu muito mais para o lado, com esse último governo, a partir de 2014 e 2015, né? Pendeu muito mais para o lado europeu e, portanto, estava trabalhando para se juntar à OTAN. A OTAN já inclui cerca de 30 países, e muitos deles do leste europeu, que eram influência da União Soviética, né? E a Rússia não está gostando nada disso e, portanto, há essa perspectiva de que possa haver uma invasão à Ucrânia. Bom, a Rússia é grande exportadora de trigo, com 35, 40 milhões de toneladas. A Ucrânia é grande exportadora de trigo e milho e cevada também. Mas trigo aí 15, 18 milhões de toneladas, 12, 15, 18 milhões também de trigo, depende de milho também. Portanto, vai se criar, dependendo das dimensões que o conflito tomar, em primeiro lugar, você cria aversão a risco. Portanto, há uma fuga de investidores sobre commodities, e commodities são, por excelência, ativos de risco. Foge para onde? Para dólar, tende a levar dólar. Então, o comércio pode ter esses desdobramentos, ou a formação dos preços agrícolas podem sofrer com esses desdobramentos. Em algum momento você pode ter, inclusive, a aceleração de compras por entender que é melhor ficar mais abastecido diante da iminência de conflitos. Em outros você pode ter problemas logísticos que atrapalham a circulação de navios em determinados grandes portos, etc. Então você pode ter uma série de desdobramentos a partir de um conflito, dependendo da sua dimensão, dependendo de como atinge os territórios envolvidos, se dificulta a exportação, se dificulta o tráfego internacional de navios, etc, etc. Então, mas no longo do tempo, nenhum conflito é salutar para as economias. Nenhum conflito é bem-vindo para dizer que isso vai melhorar a situação, né? Então, eu acho que vai depender sempre dos desdobramentos, mas as influências de um conflito como esse, ora pode ser positivo para preço, ora muito negativo para preço. Muito bom. Seu Camilo, agradeço muito a sua participação aqui com a gente, a disponibilidade de estar aqui com a gente e contar um pouquinho mais do que o senhor está vendo e principalmente dividir a sua experiência aí com os nossos internautas. Muito obrigado, viu, seu Camilo? E volte sempre.
Valeu, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos. Até a próxima. Grande abraço, seu Camilo. Até a próxima. Tá aí, Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, direto da Grana Oeste, trazendo e traçando cenários importantes para a gente entender, inclusive com fatores externos ao mercado da soja que podem mexer sim com a dinâmica da precificação. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo aí na tela. Março, 14 dólares e 7 centes por bushel, 4 pontos mais 25 de alta. Maio, 14,16, 5 de alta. Julho, 14,20, 6,25 de alta. Agosto, 13 dólares e 98 centes por bushel, 9,25 de elevação. Esse é o fechamento da soja. Vamos para o milho? Para março, 6 dólares e 20 centes por bushel, queda de 1 ponto, mas já subiu um pontinho. 6 dólares e 18 centes por bushel. Julho, 6 dólares e 14 centes, 3,5 de alta. Setembro, 5 dólares e 82 centes por bushel, 2 de alta. E para finalizar, o trigo. Trigo hoje disparou. Março, 8 dólares e 18 centes por bushel, 17,5 pontos de elevação. Olha o preço do trigo, acima dos 8 dólares e se consolidando aí nesse patamar. O maio, 8 dólares e 22 centes por bushel, 18,25 de alta. O julho, 8 dólares e 7 centes por bushel, 15,5 pontos de elevação. E o setembro, 8 dólares e 7 centes por bushel, subindo 14 pontos mais 75. São os números de hoje. A gente agradece muito a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.